Isso não foi combinado, tá, pessoal? Inclusive, já quero começar falando sobre o decreto que alterou o marco do saneamento que foi derrubado pelos deputados. A primeira derrota de Lula na Câmara. O projeto seguiu agora para a votação do Senado e os parlamentares de oposição já começaram uma articulação para confirmar essa derrota. Só que eu trago uma informação importante para você que nos acompanha. Conversei com uma fonte muito próxima ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Essa pessoa me disse que a chance do decreto ir por água abaixo no Senado é menor, porque a base de Lula ali é mais robusta. Esse interlocutor também me contou que o assunto será encaminhado urgentemente para análise da Comissão de Infraestrutura. Pessoal da oposição trabalhando para seguir o mesmo rumo da Câmara. Mas no Senado a história é um pouquinho diferente na visão dos senhores, como acabou de me mencionar essa fonte bem próxima ali de Pacheco. Alan Gani. Então, Evandro, de fato o governo ele tem uma base maior no Senado, mas a gente torce para acontecer o que aconteceu na Câmara dos Deputados, onde deputados votaram pela derrubada do decreto do presidente Lula, né? Esse marco do saneamento colocado pelo presidente Lula, ele é muito ruim porque ele facilita processos sem licitação, empresas que estão deficitárias não precisam provar o seu capital econômico, portanto, empresas que não vão realizar os investimentos necessários e não atrai o capital privado e o saneamento básico continua essa lástima que é no país. Gani fez bastante críticas aqui ao projeto ou ao decreto que foi colocado pelo presidente Lula. Mas essas críticas poderiam significar que no Senado também seriam acatadas? E isso a gente está falando de um debate ali dentro. Fábio Piperno. Esse projeto, ele na verdade, ele tem um ponto positivo que é aumentar a participação do capital privado nas PPPs. Aumenta em relação ao projeto anterior aprovado ano passado. Mas, de fato, ele tem imperfeições. De qualquer forma, o que aconteceu na Câmara também é muito de jogar pérola aos porcos. O governo está aguardando para depois o banquete. Hoje, e vários jornais publicam isso, vários colunistas, analistas políticos lembram o fato de que ocorreram reclamações, inclusive do Arthur Lira, para o fato do governo se incomodar, às vezes, com distribuição de cargos, mas não de verbas. Os parlamentares querem distribuição de verbas. E é isso que vai passar a acontecer de agora em diante. Segré. Eu estou empolgado com a esperança em função da gravata do Piperno, que está muito bonita. Olha que linda cor. Boa tarde à nossa querida audiência. Você sabe que eu sonho com um Brasil ideal. Talvez um pouco com um critério meio pessimista, se for. Mas eu gostaria tanto que os deputados, os senadores, esquecessem por um minuto as questões ideológicas ou partidárias, pensando sempre no benefício do cidadão brasileiro, independente da ideologia. E é meio duvidoso essa possibilidade. Mas por que digo isso? Quando tive a votação da Câmara, nós vimos aqui, no 3 em 1, que partidos aliados com ministérios votaram contra. Isso me faz pensar que essa tranquilidade do governo no Senado não está garantida. E a questão é, por um minuto, imaginei que esses partidos que têm hoje participação no governo pensaram que essa determinação era a melhor para o Brasil, independente da ideologia. Então eu sou esperançoso que no Senado aconteça a mesma coisa e não é uma questão de derrota do governo, vitória do governo. Nós deveríamos analisar por uma vez que seja uma vitória para o Brasil ou uma derrota para o Brasil. E nesse momento, com certeza, o Brasil será diferente. Essa opinião sua, viu, Segré, é muito parecida com a do senador que pode ser o relator dessa proposta, desse PDL, que é o senador Exalci Lucas. O que ele coloca ali? Tem muita escola no Brasil que não tem sequer banheiro, esgoto e água potável. Não dá para você prorrogar de novo, ainda mais por decreto e mudando a lei que nós aprovamos. Gani. Evandro, perfeita essa leitura. Por quê? Porque o saneamento básico, embora ele não dê voto, né, porque ele passa por debaixo da terra, não é aquela obra grandiosa, ele é fundamental para a sociedade. Por quê? Porque sem saneamento básico é difícil a pessoa ir bem na escola, escolaridade, como é que ela vai estudar? Até porque isso também afeta a saúde. Então,
aumenta também gastos com saúde. E se também prejudica a saúde da pessoa, prejudica a escolaridade. Então é uma pauta fundamental essa do saneamento básico, porque tem efeitos sociais sobre saúde e educação e até efeitos econômicos também. Ô Piperno, embora a base seja mais robusta ali no Senado, você acredita que muitos senadores contrariariam o que já fizeram lá atrás só para atender agora a uma determinação de Lula que para muitos significa regredir no marco do saneamento aqui no Brasil? Tem uma série de questões aí. Tem uma parte do Congresso que é mais ideológica, tem uma outra parte bastante robusta, né, que ela é fisiológica. Então, veja, os 4 partidos da base, MDB, PSB, União Brasil que entrou, o PSD... Que, aliás, na Câmara votaram em maioria para a derrubada do decreto. Esses partidos deram 8, 9 votos com mais de 100 parlamentares, ou seja, eles votaram em bloco contra o governo. Por quê? Porque eles querem verba. A grande queixa é que o governo não liberou o orçamento. E é algo que, aliás, tem jornal hoje que estampa de manchete. Lula vai passar a ser... Lula será o responsável pela articulação política. Então, assim, a negociação vai, de fato, começar agora. Segre, que recado que essa articulação, que pode levar à mudança de um projeto que significava um avanço e que agora é visto por muitos como uma regressão, que recado que isso passa para a população brasileira? Que o governo não está nem aí com o saneamento, para mim. E vou justificar com dados. O outro dia o Alan mencionou que na Bahia, me corrija por favor se estou errado, 60% da população não tem saneamento. Curiosamente, a eleição de presidente foi vitoriosa para o Lula por uma grande diferença de votos na Bahia. 3,5 milhões contra 1,9 milhão a favor do Bolsonaro, a favor do Lula a respeito do Bolsonaro na presidencial. A pergunta então seria para o governo, qual é a urgência que vai ter se não fosse para dar dignidade de saneamento para pessoas que não têm, fazer uma obra de saneamento na Bahia? Está garantida a vitória sem o saneamento. Então, por isso que a questão, e adorei a definição do Piperno, fisiológica, é maravilhoso, porque não está nem aí com nada. Ou seja, vou ser educado, estão fazendo xixi para as questões da população de baixa renda. Mas o discurso é outro. O discurso é, não, nós estamos preocupados. E aí pega uma fala do Gustavo Petro, presidente da Colômbia. E ele falou muito claro. O pobre tem que continuar sendo pobre, porque quando deixa de ser pobre, vota à direita, não vota na gente, mas com esperança. Ele tem que pensar que pode deixar de ser pobre graças ao trabalho do governo. E aí continuar votando. É o que o PT está fazendo o tempo todo. Para a gente arrematar, você discorda disso, Piperno? Vi você mexendo a cabeça várias vezes aí em negativo. A Califórnia é a região mais rica dos Estados Unidos e vota democrata. E está empobrecendo, estão saindo tudo pro Texas. Ou seja, está imigrando tudo pro Texas. As empresas estão com horror lá. Ela tem, se fosse um país, seria o 5º PIB do mundo. De fato, enquanto teve republicano lá, cresceu muito, ficou muito rico. Agora estão tudo indo embora. Criminalidade aumentando, Piperno lá. Em São Francisco tem aplicativo para saber onde que as pessoas fazem as necessidades. Calma, senhores, senão o pessoal da rádio não consegue entender nada. A eleição do Texas, ela a cada 4 anos vai mostrando uma margem republicana cada vez menor. Aliás, os coitado do Texas. Então, vota, por exemplo, a região de Nova York, ela vota democrata. Não me parece ser uma região pobre. Vai lá, para a gente finalizar esse assunto. Fala, André. Para mim é uma questão de cultura. Não podemos comparar Estados Unidos com o Brasil. Culturalmente são diferentes, mas é uma questão que eu não gostaria que acontecesse aqui. Na Califórnia tem uma lei que determina que roubos até $1.000 não são passíveis de prisão. Eu não quero isso para aqui.